Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 5 e 6 de dezembro de 2018. Karina, uma semana marcada por muitos debates em torno, basicamente, de 3 julgamentos importantes já nesta abertura dos trabalhos do último mês do ano de 2018 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida alguma, Cadu. Na quarta-feira, os ministros se debruçaram sobre um recurso, na verdade, do banqueiro André Esteves, em que buscava o arquivamento das acusações de participação de organização criminosa composta por membros do PMDB com articulação na Câmara dos Deputados. Os ministros acabaram, por unanimidade, não conhecendo dos embargos de declaração, mas, por maioria, concederam habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento, não obstante o Supremo já tivesse decidido que André Esteves não deveria ser julgado aqui no Supremo Tribunal Federal, determinando o desmembramento das investigações e encaminhando para a 10ª Vara Federal do Distrito Federal para a apuração dessas investigações. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais para saber como é que foi essa proposta do ministro Marco Aurélio e qual foi o fundamento que levou a essa decisão e a concessão desse habeas corpus, determinando o arquivamento. Um outro assunto que foi debatido ainda na quarta-feira, Cadu, falava sobre um pedido de revisão criminal de um deputado federal que tentava, de uma certa forma, ganhar uma liminar aqui no Supremo para suspender os efeitos da execução provisória da pena em razão de uma condenação que já havia sido confirmada pela primeira turma. Esse julgamento ainda não foi concluído em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E na quinta-feira, vários julgamentos aconteceram em razão das listas dos ministros, mas, sem dúvida alguma, o grande destaque da sessão da quinta-feira foi o voto dos 2 relatores. Ministro Luiz Fux, relator de uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que questiona a constitucionalidade de uma lei do município de Fortaleza que teria proibido a utilização de carros particulares no transporte remunerado de passageiros. Na verdade, esses carros utilizados por meio de aplicativos e que servem de transporte em detrimento dos táxis. E também o voto do relator Luiz Roberto Barroso num recurso extraordinário em que questiona uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que também considerou inconstitucional uma lei do município paulista que proibia a utilização de veículos também para esse transporte remunerado individual de passageiros. Apenas os 2 ministros votaram. O ministro Ricardo Lewandowski pediu vista antecipada e o julgamento acabou sendo suspenso também. Esses são os 3 grandes temas, mas sem dúvida, não é, Cadu? Nas listas existem temas também bastante importantes que os ministros, tudo que chega até o Supremo Tribunal Federal são questões complexas e de grande deliberação. Mas, sem dúvida, esses foram os 3 temas que acabaram, vamos dizer assim, dominando as sessões plenárias, tanto da quarta como da quinta-feira. As listas, às vezes, são um pouco subestimadas porque tem muitos processos que têm aquelas características que têm de passar pelo plenário, mas tem falhas processuais, são causas que, às vezes, não chamam muito atenção, mas, de vez em quando, tem processos que são muito interessantes, a gente tem de acompanhar. Exatamente. Bom, esse é o panorama geral com Karina Zucolotto, o panorama da semana no plenário do Supremo. Vamos agora fatiar os temas. Começando exatamente com a quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal arquivou naquela sessão o inquérito contra o banqueiro André Esteves. Ele faz parte do Banco BTG Pactual. Nesse inquérito, ele era acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, Esteves supostamente teria tentado comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Néstor Cerveró. O caso estava no Supremo e foi desmembrado no ano passado, passando para a Justiça Federal de Brasília. Na sessão desta quarta-feira, os ministros julgaram um recurso apresentado pela defesa do banqueiro e todos consideraram que esse recurso era incabível, mas, por maioria, determinaram o arquivamento das investigações por falta de indícios de que Esteves cometeu os crimes dos quais estava sendo acusado.
André Esteves chegou a ser preso em novembro de 2015. Segundo a denúncia, o banqueiro do banco BTG Pactual supostamente integrava a organização criminosa criada pelo MDB, o Partido Movimento Democrático Brasileiro. O grupo atuava na Câmara dos Deputados para influenciar, mediante o recebimento de propina, a votação de medidas provisórias. Esteves também teria tentado comprar o silêncio de Nestor Severo para que o ex-diretor da Petrobras não denunciasse um empresário. Para o ministro Marco Aurélio, Esteves não está entre os denunciados e nem existem provas para continuar com as investigações. A própria Procuradoria-Geral da República admitiu não haverem às apurações revelado elementos sobre o envolvimento efetivo, nesse episódio, de pessoas ligadas ao Banco BTG Pactual. Indaguei, então, presidente, onde a base para concentração na 13ª Vara Federal de Curitiba e prosseguir, provejo o agravo para arquivar o inquérito relativamente a André Esteves. Quanto à competência, e aí, evidentemente, já não estou cogitando nem sequer de competência, ante a ausência de prerrogativa de André Esteves de ser julgado pelo Supremo, não há competência do Supremo para adentrar a matéria de fundo. O que preconizo é o implemento da ordem de ofício ante a ilegalidade que constato. Quanto à competência, cito de qualquer forma, aí citei, quando votei no agravo, o inquérito 1169, DF, que esteve sob a minha relatoria, que envolveu o ex-deputado federal Ibsen Pinheiro. Mesmo cessada a competência do Supremo, deu-se o arquivamento. E deu-se o arquivamento, penso, a título, vou repetir, de implemento de ordem de ofício. Claro que o colegiado tinha outra composição. Nós estávamos diante da velha guarda do Supremo nesse período que estou aqui, né? Tinha outra composição que não é atual. Agora, o que penso, presidente, é que não implementar a esta altura a ordem de ofício é simplesmente lançar, e com os consecutários próprios, lançar o beneficiário da concessão de ordem que preconizo numa verdadeira via crucis. Os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli seguiram o relator. As apurações não haviam revelado elementos sobre o envolvimento efetivo de pessoas ligadas ao banco BTG Pactual. Se nós verificarmos, como fiz constar no voto do ano passado, o que o Ministério Público fez? O Ministério Público atuante na 10ª Vara, 10ª Vara Federal Criminal aqui em Brasília. Recebeu esses fatos, que incluíam a acusação na delação do ex-senador Delcídio de compra de votos, de compra de medidas provisórias por André Esteves, recebeu, analisou, ofereceu denúncia, e entendeu, na cota de oferecimento da denúncia, entendeu que não existiam elementos sobre o envolvimento efetivo de pessoas ligadas ao banco BTG Pactual. Se não proferiu o arquivamento explícito, aqui, me parece, obviamente, que há, e houve, e disse isso na sessão do ano passado, um arquivamento implícito, que, obviamente, não impede, à luz do artigo 18 do Código de Processo Penal, uma reabertura de investigação, uma eventual ação penal, se novos fatos surgirem. Por isso que já o ano passado salientava a minha preocupação com o bis in idem. Nós estávamos votando o desmembramento, a remessa para livre distribuição, ou para a própria 10ª Vara, mas para a abertura de um novo inquérito de um fato que já havia sido enviado pelo ministro Celso de Mello, a própria 10ª Vara já havia sido investigado, já havia denúncia excluindo dessa
eventual participação, pessoas ligadas, como disse na cota de oferecimento da denúncia, ao Banco BTG Pactual. O processo está parado há mais de um ano, sem que nenhum fato novo tenha sido suscitado contra o embargante. E penso que nós andaremos bem se concedermos a ordem de ofício, tal como fez o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Marco Aurélio, até porque, como foi agora ressaltado, a qualquer momento o artigo 18 do CPP pode ser acionado, ou seja, o desarquivamento do inquérito em face do surgimento de fatos novos. Portanto, acompanha a divergência com a devida vênia do relator. Dá a impressão de que essa norma é um invento agora liberaloide. Não. Essa norma do habeas corpus de ofício já está no Código do Processo Penal, na sua redação original. O Código do Império, 1832. Mas o Estado Novo admitia os embargos. É bom dizer, o habeas corpus de ofício. Não se trata de uma fórmula libertária e irresponsável. Por isso, presidente, pedindo todas as vênias aos votos em sentido contrário, sufrago integralmente a posição trazida agora e cumprimento o ministro Marco Aurélio pelo brilhante voto proferido. Por outro lado, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Rosa Weber foram contra o arquivamento. Para eles, como o caso foi desmembrado em 2017 e estava sendo analisado pela Justiça Federal de Brasília, caberia a essa instância decidir arquivar ou não. Minha compreensão é perceptível que, a rigor, aqui há um intento de rediscutir os pontos já enfrentados, o que, em meu modo de ver, não tem acolhida no âmbito de embargos de declaração, e cito diversos precedentes da compreensão nessa direção dos embargos. Por isso, senhor presidente, eu voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração. Neste caso, eu acho que nós já não temos jurisdição, porque nós determinamos o desmembramento, trouxemos a matéria a plenário, e o plenário não apenas manteve o desmembramento, como estabeleceu o juízo competente. De modo que, pedindo todas as vênias às compreensões contrárias e fazendo a ressalva que considero muito importante, que deve o juiz da 10ª Vara verificar se os fatos efetivamente são fatos novos, distintos. Se não forem, acho que caberá a ele arquivar. Porém, não penso que a essa altura possa caber ao Supremo fazer essa avaliação. Houve a declinação da competência, o juízo competente. O ora recorrente não é detentor de prerrogativa de foro nessa Suprema Corte. O juízo de origem, a quem declinada a competência, na minha compreensão, é que deve apreciar a matéria. O tribunal decidiu pelo desmembramento, decidiu, portanto, que haveria a jurisdição plena do órgão judicial ao qual declinado, e, por isso mesmo, com todo o respeito pelo trabalho primoroso que, mais uma vez, vem por parte dos nobres advogados, no sentido de fazer com que aqui se examinasse, nesse momento, a questão relativa ao arquivamento, não vejo qualquer omissão que pudesse ser sanada pela via que foi aproveitada, que parece que até conta com a concordância dos ministros. Entretanto, não caminho além do acompanhamento do ministro relator, no sentido de apenas rejeitar estes embargos por ausência de omissão e também realçar a necessidade da condição de ser ou não necessário o prosseguimento, ou se é o caso de arquivamento, mas pelo órgão competente, que, na minha compreensão, não é deste tribunal, mas em razão do desmembramento. Para entender esse caso, eu já tenho uma pergunta engatilhada para a Karina sobre o que é habeas corpus de ofício. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco do Plenárias daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Estamos de volta com o Plenárias. Ainda falando sobre a sessão desta quarta-feira, já temos uma pergunta para a Karina, que é o seguinte: Karina, os ministros, por unanimidade, eles votaram pela rejeição dos embargos de declaração naquele inquérito envolvendo o banqueiro do BTG Pactual, André Esteves. No entanto, a maioria acompanhou a proposta apresentada pelo ministro Marco Aurélio no sentido de fazer concessão do habeas corpus de ofício. Então, embargo de declaração, declinação de competência e habeas corpus de ofício. Isso eu acho que podia ser até ementa do processo, né? Exatamente, Cadu. Os embargos de declaração, eles foram rejeitados por unanimidade porque todos os ministros entenderam que no acórdão proferido não havia qualquer tipo de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. No entanto, o ministro Marco Aurélio entendeu que a jurisdição, que o poder do Supremo Tribunal Federal em analisar esses embargos ainda estava aberto e que era possível, sim, a concessão do habeas corpus de ofício. O habeas corpus é uma ação penal constitucional, está prevista na Constituição, é uma garantia do artigo 5º dos direitos fundamentais, quando houver qualquer tipo de constrangimento ilegal ou arbitrariedade na liberdade de qualquer pessoa que esteja sobre o território nacional de ir e vir e permanecer. No caso aqui, tratava-se apenas de um inquérito, de uma investigação contra o banqueiro. Mas o inquérito, ele acaba, de uma certa forma, sendo também uma ameaça à sua liberdade de ir e vir, porque das investigações é possível que haja o recebimento de uma ação penal e no desdobramento dessa ação penal é possível que venha uma condenação cuja pena pode ser privativa de liberdade. Então, acaba havendo uma ameaça iminente desse direito de ir e vir. E o ministro Marco Aurélio entendeu que, como ainda não estava cessada a jurisdição e o Supremo ainda poderia analisar o caso em razão dos embargos de declaração, apesar de a decisão anterior ter determinado o desmembramento do processo, e era justamente contra essa decisão que insurgia o banqueiro no plenário, os ministros acabaram por maioria, ficando vencidos o ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia e Edson Fachin, por determinar o arquivamento das investigações, apesar de já ter declinado para a 10ª Vara Federal de Brasília para a apuração dessas investigações. Então, por votação apertada, 5-4, os ministros determinaram o arquivamento em razão desse habeas corpus concedido de ofício, porque o ministro Marco Aurélio entendia que a jurisdição do Supremo ainda não estava completamente encerrada. Karina, para a gente fechar a quarta-feira, houve também o início do julgamento de uma medida cautelar em revisão criminal em relação a um parlamentar. Houve um pedido de vista que interrompeu o julgamento. Exatamente, um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Aqui, no caso, trata-se do deputado federal João Rodrigues. Ele foi condenado a uma pena de 5 anos e 3 meses por 2 crimes envolvendo a lei de licitações: fraude à licitação e dispensa de licitação fora daqueles permissivos dentro da legislação de praxe. O deputado recorreu, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, nesse caso, e acabou se insurgindo contra uma decisão da primeira turma que havia apenas negado, não conhecido o recurso extraordinário, e contra essa decisão ele entra com o pedido de revisão criminal, com o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão da primeira turma, que teria determinado o início imediato do cumprimento da execução da pena. E contra essa decisão veio esse pedido de revisão criminal. Os fatos que levaram à condenação do deputado federal referem-se à época em que ele era prefeito de um município de Santa Catarina. E o processo, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, já vinha se arrastando há longos anos com vários intermináveis recursos e que, para o ministro Luiz Roberto Barroso, não seria de forma alguma cabível o pedido de revisão criminal. Mas o ministro Gilmar Mendes, relator desse caso, que foi acompanhado pelo revisor ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que era cabível, sim, o pedido de revisão criminal, e os fatos que trouxeram o pedido de revisão criminal acabavam no sentido de ser extinta a punibilidade em razão da prescrição, que acabaram sendo reconhecidas por eles dois. Ministro Marco Aurélio entendia que era possível o pedido de revisão criminal, mas não acompanhava nem o revisor e nem o relator da concessão da medida cautelar para suspender os efeitos da execução da pena.
Esse julgamento, como eu disse, acabou sendo suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e deve retornar ao plenário dentro em breve. Mas já houve uma maioria de 6 ministros acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de não conhecer do pedido da revisão criminal, ou seja, ela não seria cabível, nem em termos regimentais e nem muito menos com base na legislação regente. Então, 6 ministros já votaram pelo não conhecimento, ministro Gilmar Mendes, relator, acompanhado pelo ministro revisor Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, no sentido do cabimento. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, vamos ter que aguardar. E vamos acompanhar, claro, no direto do plenário ao vivo e aqui no Plenárias também. E na sessão desta quinta-feira foi iniciado o julgamento da legalidade de aplicativos de transporte de passageiros. Trata-se de uma ação e um recurso sobre a legalidade dos aplicativos de transporte individual. Nos 2 casos são questionadas leis municipais, uma em Fortaleza e a outra em São Paulo. Essas normas, de forma geral, limitam ou proíbem a atuação desse tipo de transporte. Entre os argumentos contrários à interferência desses aplicativos estão violação à livre iniciativa e também à concorrência, do valor social do trabalhador e os direitos dos consumidores. Também argumentam que os municípios não poderiam criar leis regulamentando esse serviço, pois caberia à União aprovar essas leis em âmbito federal. Pedido de vista suspendeu o julgamento. Um dos principais aplicativos de transporte, o Uber, chegou ao Brasil em 2014. Segundo a plataforma, o Uber está presente em 100 municípios brasileiros, conta com 500 mil motoristas cadastrados e mais de 20 milhões de usuários. A chegada desse tipo de serviço levou alguns municípios a aprovarem leis regulamentando ou proibindo essa modalidade de transporte. Está em julgamento no STF a legislação aprovada em Fortaleza. Para o Partido Social Liberal, a norma vai contra a Constituição e ainda prejudica consumidores. O maior prejudicado, nesse caso, são os consumidores e principalmente os trabalhadores. E é interessante porque 2 princípios que parecem conflitantes, que é a ideia de livre iniciativa e a ideia do valor social do trabalho, no caso do aplicativo de transportes, eles convivem de forma uniforme, como deveriam conviver em todos os pontos. O plenário também discute recurso da Câmara Municipal de São Paulo contra a decisão do TJ do Estado. O tribunal considerou inconstitucional lei de 2015, que proibia o uso de carros particulares para o transporte remunerado de pessoas. No STF, a decisão foi defendida pela Confederação Nacional dos Serviços. Os aplicativos informam de antemão o preço da corrida, antes, portanto, da contratação. Os aplicativos permitem que o usuário tenha, logo de cara, a informação quanto ao nome, o rosto do motorista, a sua data de ingresso no aplicativo, quantas corridas fez até ali, o próprio histórico de corridas do usuário. Tudo isso é disponibilizado no ambiente das plataformas, de modo que impera a máxima transparência nas relações entre usuários e passageiros. Por outro lado, o Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre disse que essas normas devem ser preservadas. É um absurdo se colocar um motorista nessas condições, nesse trânsito que nós vivemos hoje. Está se jogando ele com mais despreparo aos leões. Portanto, excelências, o município ele consegue visualizar isso. O município, o legislador municipal, o executivo municipal consegue pensar, consegue discernir essas questões sociais muito mais facilmente. Por isso que municípios legislam de forma diferente. O ministro Luiz Fux, relator da ação, votou a favor dos aplicativos. Ressaltou que os municípios não podem criar barreiras para impedir a entrada de novos serviços que movimentam a economia e geram empregos. Não é legítimo evitar a entrada do mercado de novos entrantes interessados em migrar para essa atividade, como aqui foi destacado, como consectário da crise econômica, só para promover indevidamente a manutenção do valor de permissões de táxi. A captura regulatória, uma vez evidenciada, ela legitima o judiciário a rever a medida altamente suspeita. Também rebateu a ideia de que os aplicativos tiraram espaço dos taxistas. O Uber veio vencer esse paradoxo. Então, digo eu,
que o poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, em razão da rule of law, ele se sobrepõe a essas iniciativas autoritárias, destinadas a concentrar privilégios, impor um monopólio de meios de produção ou estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de qualidade, por gerar em ambiente hostil à competição. Eles geram um ambiente hostil à competição e, como vou demonstrar, em detrimento do próprio consumidor. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso extraordinário, também votou, seguindo a mesma linha do ministro Luiz Fux. Antes da chegada desses aplicativos que se valem das novas tecnologias, Uber, Cabify e 99, o serviço de táxi desfrutava de um monopólio de fato no transporte individual de passageiros. E esta circunstância gerou persistentes falhas de mercado por falta de competição. Monopólios, de uma maneira geral, em qualquer área, produzem ineficiência e, muito frequentemente, corrupção. Após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista antecipada dos processos. Karina, semana que vem tem mais. Semana que vem, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.